ali, que vai nos brindar aí com a palestra sobre a crise mais severa. Então, com a palavra, Roseli. Boa noite a todos. Boa noite. Quero iniciar agradecendo à diretoria material e espiritual do Trevo Sagrado por mais essa oportunidade de contribuir com o trabalho dessa casa. Esse tema, a crise mais severa, é uma conversa baseada no livro A Mensagem de Amor Imortal, no capítulo 11. Esse livro ele foi ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Franco. Nesse trecho desse livro, ela descreve um momento entre Jesus e os seus discípulos. A mensagem, basicamente, que ela passa, a cena que ela descreve, mostra ali o interesse muito intenso dos discípulos em obter conhecimento, e por isso eles vão dirigir uma série de perguntas a Jesus, e Jesus, em sua infinita paciência e amor, vai responder a cada uma delas. E então é aí que surge uma pergunta do apóstolo Tiago para Jesus, onde ele pergunta: mestre, será que o que nós vivenciamos hoje é a maior crise que já existiu ou virá outras crises mais severas que essa? E aí, para compreender essa pergunta de Tiago naquele momento, nós precisamos, de certa forma, analisar um pouco o contexto histórico em que eles viviam. Eu acredito que, se analisarmos esse contexto histórico no qual eles estavam inseridos, nós vamos perceber que aquela situação em que eles estavam naquele momento, em termos políticos, sociais, era muito mais severa do que a que nós vivemos, inclusive hoje. Mas existem muitas semelhanças entre aquele contexto e o nosso atual, mesmo depois de tantos anos terem se passado. Não sei se vocês lembram, mas durante esse período, Israel estava sob o jugo romano. Era Roma que controlava o território. O Império Romano, ele tinha vários castigos que eram extremamente rigorosos. Ele também submetia todo o povo a várias cobranças de impostos. E com essa situação do domínio romano, uma outra coisa que eu acredito que nos assombre muito no contexto atual em que vivemos, que é a corrupção, ela vai ser muito praticada, inclusive naquele período, por líderes espirituais, né? Pertencente às facções religiosas conhecidas como fariseus, saduceus. Então, muitos, às vezes, para preservar o seu benefício individual, terminava se curvando ali ao Império Romano. Então, diante desse cenário, é que Tiago vai e faz essa pergunta. E Jesus dá a resposta a ele, que a maior crise que eles poderiam enfrentar, que eles enfrentariam, é uma crise que ainda perdura nos nossos dias também, que é a crise moral. Quando a gente fala de crise moral, não sei vocês, mas a primeira coisa que, ao ler esse trecho desse livro, veio na minha mente, em termos de território nacional, de Brasil, foi exatamente a questão da corrupção. E aí a mente vai direto para os políticos, né? Porque quando a gente analisa essa questão da corrupção, a gente percebe que ela é a base que sustenta a desigualdade social, que sustenta a maior parte das mazelas sociais, inclusive a própria degradação do meio ambiente, a própria degradação da terra, uma vez que é feito vista grossa para as ações de vários empresários que só visam o lucro, sem se preocupar em preservar o nosso planeta. E aí Jesus ele vai explicar
que essa corrupção, que toda essa crise moral, ela é gerada pelas ilusões. Ilusões essas que são alimentadas pelos seres humanos. Quais seriam essas ilusões? A ilusão de poder, a ilusão de se colocar num pedestal acima de todos os outros seres humanos. A ilusão criada de uma diversidade racial, de uma superioridade étnica, de uma camada em relação à outra. As castas sociais também, que alimentam esse mesmo sentimento de superioridade, que alimentam também essas divisões e, consequentemente, essa crise moral, porque vai haver castas que vão se achar superiores a outras e, por esse motivo, vão subjugar, vão submeter ao seu dito poder aqueles outros que seriam menos favorecidos. A ilusão da riqueza, da segurança na posse de tesouros materiais e até mesmo nas divergências religiosas. Recentemente, nós estamos tendo a oportunidade de presenciar essa questão relacionada ao fundamentalismo islâmico do regime talibã lá no Afeganistão. Então, nós, se formos dar uma olhadinha na história da humanidade, nós vamos perceber que, em muitos momentos, guerras absurdas que ceifaram milhares de vidas foram estimuladas por algumas religiões. Mas ele diz que tudo isso é ilusão e que o reino de Deus ele vai ser instalado primeiro no mundo íntimo de cada um, sobre os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites, de onde se esprairá para as dimensões externas, implantando-se definitivamente na sociedade. Ou seja, para superar essa crise moral, é necessário que venhamos a travar uma luta, é necessário que venhamos a promover uma mudança contínua e árdua. E essa mudança, ela deve ser feita de forma individual. E quando Jesus explica isso, o discípulo Tiago, ele chega a confirmar, a esclarecer e deixar ali nítido o que o Cristo quis falar. Então, ele diz, então, mestre, o senhor está me dizendo que eu, para superar, assim como as outras pessoas, essa crise moral, eu preciso travar uma batalha silenciosa, interna, e que essa batalha, ela depende única e exclusivamente de um esforço pessoal e que nenhuma outra pessoa é capaz de executar isso por nós. E aí Jesus confirma que é exatamente isso. Mas quais são os nossos inimigos nesse processo de batalha que temos que travar? Quais são os inimigos interiores que nós devemos vencer? Então, esses inimigos, na verdade, são os vícios. Nós aprendemos no curso do Trevo sobre conscientização espiritual que os vícios eles são manifestações das energias em suas etapas inferiores em seus vários aspectos ou graus de aprimoramento, que eles constituem os seres elementares que habitam o organismo do ser humano, levando-o a agir de acordo com os impulsos dessas energias. Então, é com esses seres elementares e essas manifestações energéticas que nós devemos travar essa batalha silenciosa, essa batalha individual, a qual ninguém poderá travar por nós. Eu não sei vocês, mas eu, quando fiz esse curso e começamos a estudar essa parte aí dos vícios, eu não consegui enxergar muitos desses vícios em mim, não. Eram poucos os que eu conseguia identificar. Então, de que forma a gente pode
conseguir visualizar isso, buscando refletir e realmente nos enxergar como nós somos. A partir daí, nós vamos ser capazes de identificar. Eu tenho um hábito de, quando estou estudando questões sociais com os meus alunos, fazer algumas dinâmicas. Dentre elas, tem uma que é batata. É a seguinte: eu pergunto a eles o que eles acham de corrupção. E aí eles descascam, né? É errado, é absurdo, não pode de forma alguma ser feita. E aí a gente sempre vai incorrer nos políticos. E aí eu coloco para eles: se vocês fossem juízes, o que vocês fariam? Qual seria a sentença que vocês dariam se um político que houvesse desviado dinheiro da merenda escolar ou da saúde fosse a julgamento e coubesse a vocês da sentença? É quase unânime a prisão perpétua e pena de morte. Eles geralmente são bastante incisivos. E aí, sempre numa outra oportunidade, às vezes até no mesmo dia, eu vou e questiono a eles: o que vocês fariam se soubessem que numa casa próxima de vocês ou em um apartamento em frente ao de vocês tem várias malas de dinheiro e que essas malas pertencem a um político corrupto, um político desonesto? O que vocês fariam? Praticamente todos eles dizem que pegaria esse dinheiro, porque esse dinheiro pertence a eles, foi um dinheiro de imposto, foi um dinheiro que saiu do bolso dos pais. Alguns até bancam um Robin Hood, dizem que pegaria só uma parte para ficar e o resto distribuiria em instituições. Mas aí eu vou e trago eles a reflexão: beleza, mas e os medicamentos? E aquelas pessoas que vão continuar sem o seu tratamento, que podem vir a óbito? E aquelas crianças que ainda necessitam da sua merenda escolar, vão continuar com fome? E vou além. Geralmente, nós costumamos sempre enxergar os problemas, esses vícios, os defeitos dos outros, e temos uma dificuldade muito grande em reconhecê-los em nós mesmos. Durante o curso, quando eram trazidos essas manifestações desses vícios, eu conseguia sempre me lembrar de algum vizinho que tinha algum desses vícios, eu conseguia lembrar de pessoas da minha família que tinha, eu conseguia lembrar de colegas de trabalho que também tinham algum desse vício, e eu lembro, inclusive, de Márcia, sempre me trazendo: Rose, mas a gente quer saber de você, e você? E era esse mesmo objetivo que eu tinha com os meus alunos. Por isso, eu buscava trazer também para o cotidiano deles. Uma vez que eles eram tão incisivos contra a corrupção, aí eu os questionava: e na prova, vocês pescam? E como é que está a corrupção na vida cotidiana de vocês? Será que vocês cometem algum ato de corrupção? Será que quando vocês vão no mercado e recebem um troco a mais, vocês devolvem esse troco? Será que vocês refletem que esse troco ele vai custar no salário daquela pessoa que cometeu o erro, que talvez esteja passando por algum problema e por esse motivo estava distraída e cometeu esse erro? E o que dizer no momento que nós vivenciamos da vacina, que tem aquelas filas quilométricas? Será que a gente tem furado essas filas? Sabe por quê? Porque na Bíblia, lá em Lucas 16:10, tem um trecho que diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, mas quem é injusto no pouco também vai ser injusto no muito. Então, muitas vezes, a gente sempre
consegue apontar um dedo para os outros. Ah, não, mas não tem comparação. Um político, por exemplo, que são os que todos geralmente deposita uma atenção maior, prejudica N pessoas. Mas vocês lembram do que Jesus acabou de dizer? Que essa crise moral, ela deve ser dirimida a partir da individualidade. Então, por esse motivo, nós temos que ter atenção não apenas nos grandes atos de corrupção, nos grandes feitos que prejudicam uma massa efetiva, mas também no mínimo, porque se nós não somos capazes de cumprir determinações mínimas, será que se estivéssemos no lugar daquele que está lá em cima, com poder suficiente, nós agiríamos diferente do que eles agem? A colocação da mala de dinheiro para os meus alunos era exatamente esse, fazer com que eles enxergassem que, independente deles fazerem o que eles achavam ser caridade, aquele dinheiro não pertencia a eles. Então, eles não tinham que pegar. Que a partir do momento que eles tomavam aquele dinheiro para eles, mesmo que ajudasse algumas instituições, algumas pessoas, ainda assim eles estariam sendo iguais àqueles políticos corruptos. E que Deus privasse eles, obviamente, de uma sentença tão pesada como eles costumavam proferir contra essas mesmas pessoas. Mas então, como nós podemos vencer esses sentimentos adversos? Como é que nós podemos, na verdade, superar essa crise mais severa? Como é que podemos travar essa batalha silenciosa e vencer essa batalha? Nós podemos galgar a escada de Jacó. A escada de Jacó é uma alegoria que é utilizada por muitas religiões. É fundamentada, inclusive, na Bíblia, onde tem um relato de que em um sonho, quando estava em fuga do seu irmão Esaú, Jacó sonhou com uma escada que, de certa forma, resumidamente, ligava a terra e o céu. Trilhar essa escada é como se nós galgássemos degraus para a nossa evolução espiritual e pessoal. Essa daí é o modelo que o trevo sagrado utiliza nos seus cursos. Geralmente, as ordenações místicas utilizam o número 7 degraus a trilhar pela representação mística que esse número tem. Na Bíblia, inclusive, o 7 3 vezes é a representação do próprio Deus. Ele simboliza a perfeição. Enfim, é essa escada que nós precisamos galgar. O primeiro degrau dessa escada seria a fortaleza. Para conquistarmos essa fortaleza, nós temos que superar o orgulho. E como superar o orgulho? Nós precisamos entender que as atitudes orgulhosas, se nós somos pessoas que não admitimos nossos erros, se somos pessoas que achamos que ninguém faz nada tão bem quanto a gente costuma fazer, se nós, mesmo necessitando de auxílio, não nos dispomos a pedir esse auxílio, isso denota uma insegurança muito grande, uma fraqueza, na verdade. Uma pessoa forte, ela vai compreender que tudo na nossa vida é cíclica. Se ela precisa, nesse momento, nesse instante de auxílio, ela não vai se furtar a pedir ao irmão. Até porque ela entende que, como tudo é cíclico, amanhã esse mesmo irmão pode precisar de auxílio, e aí ele vai estar forte o suficiente para poder estender a mão a esse irmão. O segundo degrau é a temperança. É com a temperança que a gente consegue conter a ira, a cólera, não é? A cólera,
ela é como se fosse um veneno, ela dispara cargas e mais cargas de substância em nossa corrente sanguínea, ela age diretamente no nosso plexo cardíaco. Tanto que quando a gente está com aquela raiva, com aquela cólera, a gente sente logo aquela taquicardia. Então, nós precisamos encontrar essa temperança, esse equilíbrio. Como é que a gente consegue ter esse equilíbrio, essa temperança? Compreendendo que nenhum mal é eterno, compreendendo que todos aqueles que agem para nosso prejuízo ou para nos irritar de alguma forma, na verdade, está construindo tijolo por tijolo de uma causa que ele vai ter que responder lá na frente. Então, nós precisamos compreender isso para estabelecer o nosso equilíbrio. Além disso, termos a segurança ali emocional para não permitir que o outro nos coordene, para não sermos marionetes em determinadas situações, sempre dando vazão a essa cólera, a essa ira, passando a usar mais da racionalidade e não nos tornando basicamente seres irracionais, agindo única e exclusivamente pelo instinto. O terceiro degrau é a prudência. A prudência, ela vai nos ajudar a superar a inveja. Porque essa prudência, ela nos ajuda a superar essa inveja. Porque se nós permitirmos que essa inveja, ela cresça ali na nossa mente, no nosso coração, ela pode nos levar a fazer coisas absurdas para conseguir, muitas vezes, a tentar ter um padrão que a gente inveja na outra pessoa. E se formos analisar, muitos desses padrões são padrões que não existem, são padrões ilusórios. Lembram da ilusão? No nosso cotidiano e na nossa era atual, com as redes sociais, o que mais existe é vida invejável fake. Tem muitas pessoas que, na verdade, elas anunciam um modelo de vida que elas não vivenciam efetivamente. E a maior prova disso é quando a gente assiste o aumento do número de suicídios de pessoas que professavam uma felicidade inimaginável. É ver pessoas que possuem uma vasta riqueza reclamando de depressão, que está passando por depressão, porque existe uma lacuna. Então, nós temos que ter essa prudência em entender que o outro não é parâmetro para estabelecermos a nossa vida. Nós, se queremos almejar, se queremos conquistar determinada coisa, no curso do próprio Trevo, no curso de conscientização psíquica, nós aprendemos sobre a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, não adianta ficar invejando o que o outro tem e, inclusive, sem valorizar o que você possui, que é uma premissa básica para se conquistar novas coisas, seja no âmbito material, emocional, não importa. Então, tenhamos prudência nesse sentido. O quarto é a perseverança. A perseverança, ela vai nos ajudar a suprimir, a superar a luxúria. Luxúria é essa que nós vamos analisar nos dois sentidos. Nós precisamos perseverar para compreender e respeitar o nosso próprio corpo. Nós precisamos perseverar para tratar as relações sexuais como sendo algo sagrado, algo extremamente poderoso e não a ser banalizado. Nós precisamos perseverar para suplantar a luxúria que pode nos induzir a cometer uma traição e descumprir uma promessa que fizemos a um parceiro que nós temos ao nosso lado. Então, é a perseverança que vai nos dar força para conseguir suprimir esse vício. E também
a luxúria em termos de bens materiais, é a perseverança em tentar ter uma vida financeira organizada, em ponderar o que é desejo e o que é necessidade, que vai nos fazer vencer essa questão de desejar ter um relógio de ouro, que a gente não pode nem sair na rua, um carro muito mais avançado, quando nós temos um celular de ponta. O quinto passo é a esperança. A esperança, ela vai nos auxiliar com a gula. Hoje em dia existe um problema que está sendo enfrentado massivamente por várias pessoas, que é a gordura emocional. Muitas pessoas, elas esquecem os seus sonhos, elas passam a realizar tarefas que não dão uma realização pessoal a ela, que não é o que desejava, e tudo isso traz tristeza, e aí ela desconta para suprimir essa falta, essa ausência na comida, gerando assim esse vício da gula. A partir do momento que ela tem esperança de que ela tem capacidade, ela tem possibilidade de fazer o que ela deseja, que aquela situação difícil que ela está passando é temporária, que ela vai poder superar, a partir do momento que ela espera isso, ela consegue superar esse vício. O sexto é a caridade. A caridade, a gente vai, por meio dela, superar a preguiça. E a preguiça não é só aquela inatividade completa. Eu sei que no contexto que a gente vive, não existe basicamente uma pessoa totalmente inativa. Nós temos muita demanda, o próprio tempo e a nossa sociedade, ela nos imbui a isso. Mas vamos considerar como preguiça também aquele tempo que a gente dedica a determinadas atividades que não sejam tão salutares, que não nos acrescenta tanto a nível espiritual, a crescimento pessoal, como talvez passar muito tempo nas redes sociais ou assistir muito tempo televisão. Então, nós sabemos, no momento que nós estamos vivenciando, que existe uma demanda. Há algumas semanas, a espiritualidade, até os médios, eles têm sinalizado que tem crescido muito a demanda de trabalho, principalmente no Trevo, e acredito que em várias outras casas espirituais que fazem esse trabalho de socorro. Então, por que, ao invés de dedicarmos apenas alguns minutos às quartas e às sextas, a gente também não passa a fazer isso diariamente? 10 minutinhos, 15 minutinhos, quanto tempo der. Fica como lição de casa aí vocês computarem para ver o tempo que vocês passam em rede social e televisão e ver se não dá para abrir um precedente de pelo menos 10 a 15 minutos para fazer esse trabalho diário, que é tão importante, que nós sabemos que a espiritualidade tanto necessita nesse momento. E o último, a fé. A fé, ela nos ajuda a superar a avareza. Por quê? Porque a avareza, ela faz com que nós venhamos a depositar confiança na posse de bens materiais. Por isso que a gente procura acumular o máximo possível desses bens materiais. Mas nós precisamos fazer como o irmão Jorge Doria cansava de falar na mediúnica. Ele dizia que nós precisamos sempre atualizar os dados. Nós precisamos estar o tempo todo ali nos lembrando que nós estamos humanos, mas somos seres espirituais. Nós precisamos nos lembrar constantemente de que a riqueza que realmente interessa não é a que a gente conquista aqui que vai deixar quando a gente partir daqui, mas sim as nossas ações, o auxílio que prestamos ao próximo, porque são essas ações que vai ser levada conosco quando partirmos dessa existência. Além desse processo aí, dessa luta árdua que devemos proceder, óbvio que nós vamos ainda enfrentar nossas provas e expiações. Devemos lembrar o que Kardec deixou lá no Livro dos Espíritos e o que a gente aprendeu também sobre a lei da ressurreição. Todas as provas e expiações que nós passamos, elas
contribuem para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E outra, fomos nós que escolhemos passar por essas provas e expiações. E para fazer isso, conquistar degrau por degrau dessa escada de Jacó, vamos tomar sempre o exemplo do Cristo. Vamos nos basear no amor que ele tinha e que ele dedicou a toda a humanidade. E vamos também refletir esse exemplo, porque assim como o Cristo, ele nos serve até hoje de exemplo, como cristãos, como pessoas que levam esse título, né, de servidores do grande mestre, vamos também servir de exemplo para outras pessoas. Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos, ele fala que cada um de nós teremos que dar conta da inutilidade voluntária da nossa existência. Por isso, precisamos colocar em prática a lei do trabalho continuamente, porque só através dela nós vamos conquistar o progresso. No final desse trecho do livro A Mensagem do Amor Imortal, Jesus diz que no futuro, e é um futuro que não tardará, as crises existenciais, regionais, políticas e morais, elas vão ceder lugar ao entendimento entre todos sobre os auspícios do amor, porque estará resolvida a mais severa crise do ser humano, que é a crise de valores morais. Então, baseado nesse amor do Cristo, vamos disseminar cada vez mais o que nós aprendemos, contribuindo assim, principalmente através do nosso exemplo, para que outras pessoas possam superar efetivamente também essa crise moral, que é a crise mais severa que a humanidade pode passar. Vamos nos lembrar que todos nós somos seres de luz e vamos fazer com que essa luz ela se expanda e reflita através do nosso exemplo em outras pessoas, fazendo com que elas também transformem eventualmente o seu mundo interior e contribua para a mudança total. Gratidão, meus irmãos. Passa um pouquinho do tempo. Era essa mensagem, espero ter contribuído. Até a próxima. Profunda gratidão, Roseli. Quando você propôs o tema, a crise mais séria, eu fiquei imaginando de que maneira você iria abordar isso, mas você foi buscar exatamente no exemplo dos exemplos, né? Exemplo do Mestre Jesus, que a crise mais séria continua sendo a crise moral e ainda continuará um bom tempo a ser, né? Porque ela é que desencadeia todas as outras crises, né? E também o exemplo que você deu lá a seus alunos foi maravilhoso, né? Tomara que todos os professores tivessem essa mesma visão de passar esses valores para os jovens que são o futuro da nossa nação, da nossa pátria, da humanidade, enfim, e que estão exigindo de nós uma tomada de posição bem mais séria, né? Afinal de contas, nós discutimos outro dia sobre as crianças cristal, índigo, etc. Elas estão aí para exigir clareza, exigir respeito à verdade, né? Então, a gente precisaria trabalhar bastante isso, que é a educação de valores. Essa educação de valores, ela precisa realmente ser preparada no jovem para que na sua condição de adulto ele mantenha esses valores sempre. E aí não precisamos alongar essas crises. Gratidão, viu? Gratidão mais uma vez. Está à disposição. Roseli está agora à disposição para questões relativas ao trabalho que ela apresentou. Então, aqueles que desejarem indagar alguma coisa, solicitar um aprofundamento, fiquem à vontade.
É só ligar seu microfone e fazer a pergunta, um de cada vez, por favor. Lembrando, pessoal, levantar a mãozinha quem está no computador, Alt Y. Quem está no celular, clica assim nos como eu três fiz agora. pontinhos. Clica nos 3 pontinhos e tem lá levantar a mão. Ok? Só levantei a minha só para exemplo. Vocês todos entenderam quando ela falou qual é a maior crise que o mundo passa? É o mesmo que Pedra Roxa nos diz constantemente. A maior crise que nós enfrentamos não é a crise climática, não é a crise de corrupção, não é nada disso, não. É a crise moral que está no cerne de tudo isso. Então, falta a compreensão da lei do amor e moral, que nós vamos estudar ela por iniciativa de Jussara, que nos venceu e colocou essa lei também para a gente discutir, né? Então, essa crise moral é a grande crise que já era no tempo do Cristo e que continua sendo até hoje. Aliás, piorou, né? Piorou tremendamente. Então, essa abordagem que Roseli trouxe nos levou para esse entendimento. Então, estamos aí aguardando. Baixa a minha mão aí. Você já baixou. Pronto. Cadê o meu pessoal aí que hoje está tão quieto? Jussara. Abre o microfone, Ju. Ai, abri. Então, Ernesto, gratidão imensa por você estar trazendo temas assim tão pertinentes e de uma maneira muito próxima ao nosso, né, dia a dia, e isso faz com que o entendimento seja melhor, nos leva a uma reflexão assim bem profunda, né? E pegando essa linha de pensamento que o Ernesto acabou de trazer para a gente com relação à crise moral que nós estamos enfrentando, eu lanço essa pergunta agora para o Ernesto, né? Talvez esteja tão em evidência essa questão da imoralidade em vários campos nosso, seja em virtude de essa mudança planetária que a gente está já passando, já entrando num novo plano, e por conta disso, muitos precisavam estar, né, não avançaram, e aí está sendo levado por essa lama que está aí por cima deles, para que esse processo seja, de fato, feito, agora nesse final de plano. Não sei se eu me fiz compreender, né? Não é que, na realidade, esteja programado que assim fosse. Apenas a humanidade é que buscou esses caminhos escabrosos, e agora o que está acontecendo é que a necessidade de reparar tudo isso é urgente. Não dá mais tempo para guardar para amanhã, né? Então, a grande crise que nós estamos vivendo agora continua sendo a moral e continua sendo pessoal, porque uma crise moral, por mais que Roseli ensine os alunos, se eles não viverem isso na sua vida, não adianta nada. A gente falar de valores, etc., se não houver a adesão interior, se não houver, nós não vencermos as pequenas corrupções que todos nós acabamos aceitando fazer, então a gente ainda continua sendo um planeta de dores, de sofrimentos e de expiações. Então, apenas agora, como está chegando o final, né, desse tempo, então a coisa se tornou mais evidente. Quando se tornou mais evidente, ficou parecendo que
houve uma liberação geral, parece que todo mundo jogou para longe os deveres morais, etc. Mas não, isso aí é uma consequência daqueles seres que estavam represados no astral e que, de um tempo para cá, já há alguns anos, foram liberados, estão no meio da gente. E como eles são, como Pedra Roxa diz, são tão asquerosos como rãs, né? Então, para eles não têm nenhum freio moral. E as pessoas que se afinizam com eles estão aí fazendo tudo. E, especialmente, os seres das trevas, eles elegeram realmente um ponto para atacar com mais propriedade a humanidade, que é exatamente a luxúria. Esse ponto é o que mais degrada toda a sociedade. E a gente vê todo dia aí na televisão, nos jornais, etc., pessoas aparentemente altamente respeitáveis e fazendo abusos sexuais, etc. Então, quer dizer, hoje as trevas nos atingiram nesse ponto. E uma grande massa da população que realmente se identifica com isso está, parece que, vivendo aqueles horrores citados na Bíblia de Sodoma e Gomorra, né? Então, a gente está vivendo isso, que é exatamente o expurgo. A gente pensa que está pior. Não, não está piorando, não. É que quando você tem um tumor, tem um abscesso, o que é que tem de fazer? O médico pode lancetar, mas ele tem de meter o dedão lá e espremer até sair o último pedacinho de carnegão. E é isso que está acontecendo agora. Então, não é que esteja piorando, não. É que agora ficou evidente e está evidente, então, que a separação está em curso, né? Aqueles que não puderem permanecer serão afastados. Então, é isso, dona Jussara. Realmente é um grande problema, a gente vê isso, quer dizer, a corrupção na parte da luxúria traz também nas músicas, você vê as músicas como é que são, tudo, a apologia ao corpo da mulher de uma maneira vil, violenta, etc. Tudo isso faz parte desse pacote que nós estamos vivendo. Quando Jesus disse para Tiago que a crise que seria enfrentada, ela seria de modo permanente, a moral, é isso mesmo. Estamos aqui em pleno exercício dela. Mas ela nos trouxe, a Roseli nos trouxe material para reflexão e ela fez uma mistura muito bonita entre o livro de Valdo Franco e o Conhecimento do Trevo. Então, ficou bem rico para nós, alunos, etc. Ficou bastante interessante. Continua à disposição. Roseli, quer acrescentar alguma coisa, Roseli? Não, foi excelente a colocação que o senhor fez. Muito boa mesmo. Isso mesmo. Trifão, alguém mais aí? Levantou a mãozinha? Não estou vendo nenhuma mão levantada aqui no... Nada, Sr. Ernesto. Pode dar continuidade aí, está tímido. Vocês vão ter a oportunidade de rever isso que vai ser postado, talvez amanhã, né? Amanhã ou depois já estará no YouTube, né? E aí vocês vão poder ouvir de novo com calma, anotando, etc., direitinho, tá certo? Então, agora as partilhas, se algumas pessoas que tenham tido alguma visão, alguma coisa que queiram passar para nós, está aberto, então, para essa partilha.